Essa é uma breve história sobre como construir uma startup, desde a ideia até a consolidação. Mas a gente não vai falar de negócio aqui hoje não, a gente vai falar do que a gente gosta, de tecnologia. Era 2008 e um menino do Rio de Janeiro que estava estudando engenharia estava cheio de vontade de aplicar tudo que ele vinha aprendendo. Já existia a rede social, o Facebook, já existia a rede profissional, o LinkedIn. E eu me perguntei, por que não existe uma rede acadêmica para os alunos entrarem lá, botar material de estudo? Passa um tempo e em 2012 um outro cara, na mesma faculdade, está em busca de um sócio. Ele está em busca de um sócio técnico para começar uma startup. Estava tão difícil encontrar essa pessoa que ele colocou até uma recompensa para quem conectasse ele com a pessoa certa. Eram R$100 para quem só conectasse uma pessoa com a outra. Até que um dia chegou esse e-mail conectando o André com o Rodrigo. O Rodrigo já tinha uma ideia de criar um produto voltado para a educação, mas foi aí que o André mostrou aquele projeto engavetado de 2008, que viria a ser o Passei Direto. E foi quando o André foi pedir demissão que a empresa que ele estava trabalhando, ao invés de liberar ele, fez diferente. Fez o primeiro investimento no Passei Direto. E aí então, em 2012, os fundadores, mais 2 devs e um designer, colocaram a primeira versão do Passei Direto no ar. Se você entra no Passei Direto hoje, você nem imagina como eles começaram. Era um grande monolito desenvolvido em C# e hospedado dentro do data center da empresa que investiu neles. A gente mais ou menos recebeu o seed em maio de 2012, tá? E aí, em agosto, a gente oficializou com o lançamento. Então foi mais ou menos ali uns 4 meses. Mas assim, eu devo falar que a gente tinha uma versão que eu tinha desenvolvido inicialmente, né, enfim, sozinho. Então, quando a gente contratou ali meus colegas de faculdade, um designer, a gente basicamente pegou o código que eu tinha desenvolvido no início, melhorou ele, porque né, o design era horrível, o código era horrível, afinal eu tinha construído nas madrugadas. Então a gente melhorou muito ele e lançamos em agosto oficialmente. Lá no começo, eu basicamente, né, enfim, a gente desenvolvia em C#, aí eu gerava um build do site, e aí eu pegava esse build, dava um Ctrl+C e Ctrl+V nos nossos servidores que a gente tinha. Ainda era data center físico, enfim, lá na log. E aí era basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V para fazer, enfim, os deploys. E era engraçado, né? Porque no começo eu não tinha muita experiência, assim. Então eu já comecei tendo 6 máquinas, 6 servidores com load balancer. E isso para 10 usuários usando o site, assim. Então, assim, foi um claro sinal de over-engineering, assim, né? Enfim, eu lembro que às vezes eu fazia deploy para as 5 máquinas, esquecia de dar o Ctrl+V para uma delas. Aí o site bugava às vezes não bugava, porque estava caindo naquela máquina que eu tinha esquecido de dar o Ctrl+V. A Passei Direto é basicamente assim, uma rede social para estudo. Então, o que a gente fazia é que a gente construía um produto onde a gente categorizaria todos os materiais de estudos, né, que os estudantes estavam botando na plataforma em disciplinas. Só que aí você pensa, né, como é que eu vou conseguir construir todas as grades, né, curriculares de cada curso, de cada faculdade do Brasil? Na época, né, eram 2.500 faculdades, mais ou menos. Então seria algo muito pouco escalável, difícil de fazer, né, 1 a 1. Então o que a gente fez lá na época foi basicamente construir um robozinho, né, um crawler, que ele basicamente ia no site da faculdade e baixava toda a grade curricular, a grade de disciplinas e códigos de cada curso. Só que, obviamente, não é toda a faculdade que tem, né, enfim, essa estrutura bonitinha. Então, afinal, depois, no final das contas, a gente descobriu que não era a melhor forma de crescer, a forma mais escalável. Mas, enfim, foi mais ou menos por aí que a gente construiu. Mas eles precisavam crescer cada vez mais. E eles usaram uma ferramenta do Facebook para acelerar o convite entre os estudantes. Parecia a estratégia perfeita até o servidor cair de tanto acesso. E não foi assim, o servidor não deu conta. O pente de memória queimou no servidor. Nesse momento, eles perceberam que tinham que migrar para a nuvem. Foi aí que começaram os esforços de migrar o PD para a AWS em 2013. Então a gente não tinha todas as universidades cadastradas no sistema e também não tinha todas as disciplinas e tudo mais. Então o PD Open acho que foi um grande projeto assim, para a gente conseguir entrar no Brasil todo, para valer. E já com o sistema mais escalável, melhorando também, evoluindo o UX, melhorando ali algumas features. Então foi nesse momento também que acabou surgindo a parte de perguntas e respostas, gamificação, sistema de notificação. Então o PD Open meio que englobou tudo isso, mas principalmente a gente preparando o produto ali para os usuários, né, os nossos estudantes conseguirem tanto cadastrar, né, montar a grade curricular deles, quanto também subir e contribuir com os materiais e tal, pensando já no Brasil como um todo. Então a gente até passou por esse problema, né, que
basicamente um pente de memória lá da máquina do data center queimou, e aí o site simplesmente ficou fora do ar, né? E aí o que a gente fez? O servidor no data center, a gente não tem controle, então a gente teve que abrir um ticket lá no suporte, né, um chamado no suporte do data center, e aí eles demoraram horas ali para responder. No final, que depois de muito tempo que descobriram lá que a memória tinha queimado, mas o que acontece? O site está fora do ar, e aí foi ali uma correria para a gente migrar para a Amazon, né? Então foi o momento que a gente viu ali de oportunidade, vamos fazer essa migração para a AWS, mega corrida. Então foi basicamente, vamos lá, sobe uma máquina no EC2, né, que é o sistema de cloud computing, joga lá o servidor, a aplicação, o banco de dados, tudo lá na mesma máquina, aponta o DNS, pronto, tá no ar, voltou pro ar, em questão de, obviamente, fazendo zero, demorou ali algumas horas, mas depois do momento que você subiu a máquina, em alguns minutos você tá de volta pro ar, né? Então, nesse momento ali que a gente viu que não tinha mais volta, assim, vamos para cloud, porque é muito mais flexível, muito mais dinâmico, a gente consegue garantir mais as coisas por conta própria, né, sem depender de um serviço terceiro, assim. No início, no data center, era basicamente, ele tinha alguns servidores, né, então a gente podia adicionar, diminuir servidor contratando, né, mas realmente era uma coisa muito pequena, então era um servidor para banco e um servidor para aplicação, basicamente, assim. O André até comentou a história aí que tinha load balance, então depois a gente matou esse load balance lá dentro do data center, que não fazia sentido. E aí, enfim, quando a gente subiu na AWS, a infraestrutura no início era pequena, né, mas já escalável. Então, depois desse primeiro deploy, que a gente botou banco e servidor de aplicação junto, né, a gente separou, então realmente voltamos ali para o paradigma de ter uma máquina de banco de dados, uma máquina de aplicação, mas aí num processo logo na sequência assim, a gente evoluiu, começou a usar load balancer, e aí de forma mais automática já começou ali a escalar as instâncias. Outro ponto que eu acho legal comentar que tem a parte também de dados, né? Então, que são os materiais da nossa rede, né? Então, a gente já tinha alguns gigabytes de dados que eram enviados pelos nossos usuários, e não mais nada também lá em um data center e tal, de uma forma, enfim, que a gente não conseguia garantir tanta confiabilidade, tinha que fazer gestão de backup, etc, para não perder as coisas. E aí foi nesse momento ali também que a AWS ainda não tinha tantos serviços, né, mas já tinha ali o S2 e o S3, que é esse serviço ali para objetos, né. E aí a gente, mais ou menos aí nessa época, a gente aproveitou a oportunidade, né, já fomos para a AWS, vamos também migrar ali, todos esses, alguns gigabytes ali que a gente tinha, a gente migrou para S3. E aí, acho que foi uma boa decisão a gente fazer isso naquela época, porque depois, ao longo dos anos, esse volume de gigabytes virou terabytes, então ia ser bem mais complexo a gente ter isso no data center, por exemplo. Quem já trabalhou em monolito vai saber do que eu tô falando. Parece uma teia de aranha. Quando você mexe numa coisa, a teia de aranha inteira balança. E foi em 2015 que eles começaram a desacoplar parte por parte desse grande monolito em pequenos microserviços. Tudo desenvolvido em JavaScript usando Node.js. Tinha um time de tecnologia, né, relativamente pequeno. E aí, conforme o time de tecnologia ele foi crescendo, foi ficando cada vez mais complexo da gente desenvolver, né? Porque a gente tinha mais de um time trabalhando com escopos diferentes. E era muito comum que os desenvolvedores eles tivessem que resolver conflitos no código, né? E aí, outra coisa também, quando a gente precisava fazer deploy, era necessário testar tudo, né? Todas as features que a gente tinha, inclusive aquilo que não tinha sido modificado, para a gente poder garantir tudo que ainda garantir que tudo ainda continuava funcionando. Como era um monolito, a gente tinha um custo alto de infraestrutura, né? Porque ele era pesado. E aí qualquer parte do sistema que gerasse mais carga fazia o monolito todo escalar. Aí quando a gente percebeu essas dificuldades, a gente montou uma estratégia para fugir do monolito. Essa estratégia ela consistia em iniciar os projetos já criando aplicações em microserviços e remover do monolito a parte de autenticação e autorização que já exigiam mais recursos, né? E à medida que a gente foi quebrando o monolito em microserviços, a gente percebeu que o custo aumentou e a performance não estava tão boa para o nosso caso de uso, né? O que levou a gente a experimentar algumas tecnologias diferentes, como o Node.js, né, que se mostrou como a melhor opção. Não foi tão rápido assim, né? Como a gente já trabalhava com JavaScript no front, o aprendizado ele não teve um impacto tão grande, mas assim, foi preciso que o time se aprofundasse mais em Node, né?
E aí, tanto mudar de arquitetura quanto de linguagem não foi um processo rápido, porque a gente teve que disseminar o conhecimento entre os times e criar novos padrões. E além disso, quando a gente estava nesse processo de mudança de tecnologia, o produto ele continuava crescendo e fazendo com que as demandas surgissem conforme a necessidade. E quando tudo parecia resolvido, claro que não está resolvido, nunca está tudo resolvido. Sempre existe espaço para melhorar quando a gente está falando de um produto de tecnologia. E nesse caso, o gargalo agora era o banco de dados. Ele estava impedindo que o produto chegasse no nível de escala que eles estavam buscando. Então eles começaram a migração do banco de dados, que era SQL Server, para MySQL, lá na AWS usando o RDS. Isso em 2017. Era um pouco dos dois, assim, sabe, Bruno? A gente teve, no começo, quem gerenciava o banco de dados era a nossa equipe de infraestrutura, né? Isso exigia um grande esforço, assim, tanto de manutenção quanto de melhorias de performance da parte da instância mesmo do banco de dados, né? De cuidar dessa parte. E já existia, na época, na cloud, algumas soluções que faziam essa parte de gerenciamento para você, né? Por exemplo, na AWS existe o RDS. E a gente já estava avaliando, principalmente porque estava começando a virar um gargalo, né, essa questão do banco de dados. Só que quando a gente pensou em ir para um serviço desgerenciado, o SQL Server era muito mais caro do que o MySQL, né? E aí, na época, a gente tomou uma decisão de não somente mudar a parte de quem era o responsável por fazer esse gerenciamento, que seria a cloud, mas também de mudar também a tecnologia, né, de sair de SQL Server e ir para MySQL. Posso dizer que boa parte, assim, de grande, assim, né? A gente ainda tinha algumas coisas de legado, como a gente ainda tem poucas coisas de legado hoje, mas eu diria que, basicamente, de um serviço grande, assim, que a gente teria Microsoft, foi quando a gente mudou do banco. Essas etapas, né, que eu falei, elas duraram de 2 a 3 meses para a gente fazer todos os ajustes, né? E o processo de execução, ele demorou uma madrugada. Como é que foi o processo, né? A gente tirou o site do ar. Não foi um processo clean, não, né? Precisou tirar o site do ar. Aí a gente parou todas as nossas aplicações para não ter nenhuma escrita no nosso banco de dados, né? E aí, como a gente já tinha agora o novo banco de dados, fez a migração dos dados do banco de dados antigo para o novo, atualizamos todas as aplicações, porque a gente, na primeira etapa, a gente não tinha feito todas as modificações, né, para ir mudando. Atualizamos todas as nossas aplicações, e aí, com isso, que o site voltou para o ar. Então, foi uma madrugada, diria que bem complexa. Das equipes, praticamente todas precisaram participar, mas no dia foram basicamente a equipe de infraestrutura e acredito que o nosso líder de tecnologia na época. Com o crescimento do produto e também da empresa, agora os times de tecnologia precisavam ser escalados. E então, em 2020, começou uma reestruturação dos times e das responsabilidades dentro de toda a área de tecnologia lá dentro da PD. Então, saímos aí desses 2 devs e um designer e atualmente são mais de 130 pessoas trabalhando no desenvolvimento do produto. E isso representa mais ou menos 67% do time aí da Passei Direto. A gente chama de ProdTech, no fim, que aí, basicamente, aqui a gente está organizado em tribos e squads, né? Então, a gente tem tribos de ProdTech e tribos que não estão envolvidas ali diretamente no desenvolvimento de produto. Mas, basicamente, né, a gente tem essas tribos aqui de ProdTech e a gente tem 4 hoje, que são focadas exclusivamente no desenvolvimento de produto, que é uma tribo de Growth, uma tribo de Futuro e PD Groups, são mais de funcionalidades, e uma tribo de plataforma que é mais próxima. O modelo de trabalho em si, ele funciona muito bem o que a gente tem hoje, né? A gente até chama de modelo operacional, que é basicamente ter várias pessoas, né, de diversas funções trabalhando ali em prol de um objetivo único. Só que, assim, tamanho de time, tamanho de tribos, organização de times, isso acaba mudando de tempos em tempos. A gente até começou já a discutir agora como que deveria ser a estrutura para o ano que vem, de acordo com o desafio que a gente vai ter. O modo de trabalho, acho que sim, hoje já a gente está num modelo que funciona bem, só que essa questão de estrutura, ela precisa ser adaptada a cada ano, ali, basicamente, de acordo com o desafio que a gente tem a enfrentar. A gente trabalha com várias, né, tecnologias diferentes, como Vue.js, Node, Python, React Native, e também a gente tem específicas para banco de dados, né? Até o Antônio já comentou sobre algumas, mas tirando o que ele comentou, a gente também trabalha com Redis, Neo4j, Elasticsearch. Só que acho que um ponto que é super interessante aqui na PD é que cada time tem autonomia também para utilizar a tecnologia que se adequa melhor ali ao problema que está querendo resolver. Então a gente não tem, não posso dizer,
um grupo fixo de tecnologias que a gente sempre usa. E cá estamos, em 2022, comemorando 10 anos de Passeio Direto. E deu para ver que a jornada de um produto de tecnologia tem altos e baixos. O momento de construir e escalar e o momento de reestruturar e consertar. Olhando para a história deles, dá para perceber que não existe uma receita de sucesso. Mas dá para perceber que eles conseguiram construir uma startup e um produto de sucesso. Entre trocas de tecnologia e trocas de linguagem, eles estão comemorando 10 anos de produto agora em agosto. Com o propósito de ser o mais completo ecossistema EdTech do Brasil e também de outros países, como parte do All EdTech, a maior empresa de tecnologia para a educação do país, eles uniram forças para expandir soluções digitais que ajudam o aprendizado de milhões de estudantes e produtores de conteúdo por todos os lugares. E podemos dizer que eles concluíram todas as etapas de uma startup, desde a ideia, a escala, até a consolidação no mercado. E eles escalaram tão bem, se consolidaram tão bem, que o PD foi internacionalizado com a nova marca Studenta, que já era um sonho muito antigo do Rodrigo e do André. Hoje, o Passeio Direto é o app número 1 de educação, tanto para Android quanto para iOS. O Passeio Direto, hoje dentro do All EdTech, já soma mais de 37 milhões de pessoas cadastradas e mais de 14 milhões de materiais para todos os níveis de ensino. Só para você ter uma ideia, hoje 8 em cada 10 estudantes conseguem suas aprovações usando o Passeio Direto. E aí, gostou da ideia de trabalhar numa empresa EdTech de sucesso brasileira? Quer saber mais como é trabalhar lá? Eu deixei aí na descrição um link para a página de carreira deles para você conhecer um pouco melhor as vagas e também relatos do time. E se você é estudante, quer compartilhar conhecimento, se conectar com mais pessoas, não perde tempo e se cadastra no Passeio Direto. Eu também deixei o link aí na descrição. Eu e o Passeio Direto ao EdTech ainda vamos fazer muita coisa juntos por aqui. Então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você não perder nada do que a gente vai fazer. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!